Capítulo 14. Não existe solução oriental. A crise da religião organizada no Ocidente, e as inúmeras maneiras pelas quais a moralidade religiosa tem realmente conseguido descer bem abaixo da média humana, sempre levaram alguns candidatos ansiosos a procurar uma solução mais branda a leste de Suez. De fato, uma vez me juntei a esses adeptos e acólitos potenciais, vestindo roupa laranja e frequentando o ashram de um celebrado guru em Pune, ou Pune, nas belas colinas sobre Bombaim. Adotei esse modus sannyas para ajudar a fazer um documentário para a BBC. Então, se quiser, você pode muito bem questionar a minha objetividade, mas a BBC, na época, tinha sim um padrão de correção, e minha ordem era absorver o máximo que pudesse. Um dia desses, tendo ao longo da minha vida sido anglicano, educado numa escola metodista, convertido por casamento à ortodoxia grega, reconhecido como uma reencarnação pelos seguidores de Sai Baba e casado outra vez por um rabino, serei capaz e tentarei atualizar as variedades da experiência religiosa de William James. O guru em questão chamava-se Bhagwan Sri Haresh. Bhagwan significa simplesmente Deus ou divino, e Sri significa santo, sagrado. Era um homem com olhos enormes carregados de espiritualidade e um sorriso sedutor, e um senso de humor natural, ainda que um tanto obsceno. Sua voz sibilante, em geral transmitida por meio de microfone de baixo volume no darshan matutino, possuía uma qualidade levemente hipnótica. Isso serviu um pouco para mitigar a banalidade igualmente hipnótica dos seus discursos. Talvez você tenha lido a tremenda sequência de romances em 12 volumes de Anthony Powell, Adance Tutimo's e Koftime. Nesse livro, um misterioso visionário chamado Dr. Trelawney mantém reunido seu grupo de iluminados seguidores apesar de várias dificuldades inevitáveis. Esses iniciados conseguem se reconhecer mutuamente não pela individualidade da sua aparência, mas por uma troca de confissões. Quando se encontram, o primeiro precisa entoar a essência de tudo é a divindade da verdade. A resposta apropriada à visão das visões cura a cegueira da vista. Assim é efetuado o aperto de mão espiritual. Aos joelhos do Bhagwan, é preciso sentar-se de pernas cruzadas. Não ouvi nada que fosse mais profundo que isso. Havia mais ênfase no amor, no seu sentido eterno, do que no círculo do Dr. Trelawney, e certamente havia mais ênfase em sexo, no seu sentido imediato. Mas, de forma geral, a instrução era inócua. Ou teria sido, não fosse um cartaz na entrada da tenda de pregação de Bhagwan. O pequeno cartaz nunca deixava de me irritar. Sapatos e mentes devem ser deixados na porta. Havia uma pilha de sapatos e sandálias ao lado da entrada e, na minha transcendente condição, quase que conseguia visualizar uma pilha de mentes abandonadas e vazias atendendo a esse pequeno lema literalmente desmiolado. Tentei uma paródia de um koan zen. Qual é a reflexão de uma mente descartada? Para o bem-aventurado turista ou visitante, o ashram apresentava o aspecto externo de um fino resort espiritual, onde se podia ouvir um blá 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 sobre o além em um ambiente exótico e luxuoso. Mas dentro dos seus sagrados recintos, como logo descobri, havia um princípio mais sinistro em funcionamento. Muitas personalidades aflitas ou perturbadas vinham a Pune em busca de consultas e conselhos. Várias delas eram abastadas. Os clientes ou peregrinos incluíam um membro distante da família real britânica, e logo de início eram instadas, como ocorre em tantas religiões, a se separar de todas as suas posses materiais. Prova da eficácia desse conselho podia ser vista na frota de carros Rolls-Royce mantida pelo Bhagwan e considerada a maior coleção desse tipo no mundo. Após essa sangria mais ou menos enérgica, os iniciados eram transferidos a sessões de grupo, onde começava a coisa realmente repugnante. O filme Ashram, de Wolfgang Dobroni, rodado às escondidas por um ex-devoto e adaptado para o meu documentário, mostra o lúdico termo Kundalini sob uma nova luz. Numa cena representativa, uma moça é despida até ficar nua e cercada de homens que vociferam contra ela, chamando a atenção para todos seus defeitos físicos e psíquicos, até que ela esteja miserável em meio a lágrimas e desculpas. A essa altura ela é abraçada e afagada e confortada, e lhe dizem que agora ela tem uma família.
Soluçando com alívio masoquista, ela entra com humildade na tribo. Não estava absolutamente claro o que ela tinha de fazer para receber as roupas de volta, mas sobre esse ponto ouvi alguns testemunhos muito feios e dignos de crédito. Em outras sessões envolvendo homens, as coisas eram suficientemente rudes para haver ossos quebrados e vidas perdidas. O príncipe alemão da casa de Windsor nunca mais foi visto e seu corpo foi queimado às pressas, sem o tédio de uma autópsia. Dizia-se em tom respeitoso e reverente que o corpo do Bagua tem algumas alergias e, não muito depois da temporada que passei ali, ele abandonou o Ajão e pelo visto decidiu que não tinha mais uso para sua carcaça terrena. O que aconteceu com a coleção de Rolls Royce nunca consegui descobrir, mas seus acólitos receberam algum tipo de mensagem para voltarem a se juntar na Pequena Antelope, no Oregon, nos primeiros meses de 1983. E assim fizeram, apesar de agora menos comprometidos com o estilo pacífico e descontraído. Os habitantes locais ficaram desconcertados ao descobrir um complexo armado sendo erigido na sua vizinhança, com forças de seguranças nada sorridentes vestidas de cor de laranja. Aparentemente foi feita uma tentativa de criar espaço para o novo Ajão. No episódio bizarro, foi encontrada uma substância para envenenar alimentos espalhada nos produtos de um supermercado em Antelope. Por fim, a comuna acabou se rompendo e se dispersando em meio a uma série de recriminações. E eu tenho de vez em quando topado com refugiados de olhar vazio, saídos da longa e enganosa instrução do Bagua. Ele próprio reencarnou como Osho, em cuja honra era produzida uma acetinada mas estúpida revista até alguns anos atrás. Possivelmente seguidores remanescentes ainda sobrevivam. Eu diria que a população em Antelope, Oregon, perdeu por muito pouco a oportunidade de ser tão famosa quanto o Jonestown. É o sonho de La Razone Produce Monstruos. O imortal Francisco Goya deu-nos uma água forte com esse título em sua série Los Caprichos, onde um homem em um sono indefeso é acossado por morcegos, corujas e outros predadores das trevas. Mas uma quantidade extraordinária de gente parece acreditar que a mente, e a faculdade de raciocinar, a única coisa que nos diferencia dos nossos parentes animais é algo em que não se deve confiar e até mesmo, na medida do possível, embotar. A busca pelo nirvana, e pela dissolução do intelecto, continua, e onde quer que seja tentada, produz um efeito de embotamento do mundo real. Faça um completo. Esse é o humilde pedido do budista ao vendedor de hot dog. Mas quando o budista entrega ao vendedor uma nota de $20, como pagamento do seu lambuzado sanduíche, espera um longo tempo pelo seu troco. Finalmente, ao pedir o troco, é informado de que a mudança vem só de dentro. Toda essa retórica é fácil demais de parodiar, assim como a do cristianismo missionário. Na velha Catedral Anglicana de Calcutá, uma vez fiz uma visita à estátua do bispo Reginald Geber, que encheu os inários da Igreja da Inglaterra com versos como estes. Ainda que as brisas tropicais soprem suaves sobre o Ceilão onde toda a perspectiva agrada e somente o homem a viu, ainda que com gentileza amorosa as dádivas de Deus se espalhem, o pagão em sua cegueira curva-se ante pau e pedra. É em parte como reação à condescendência de velhas asneiras coloniais como essa que muitos ocidentais passaram a venerar as religiões aparentemente mais sedutoras do Oriente. De fato, o Sri Lanka, nome moderno da adorável ilha do Ceilão, é um lugar de grande encanto. Sua gente é conhecida pela delicadeza e pela generosidade, como ousou o bispo Heber descrevê-la como viu. No entanto, o Sri Lanka é agora um país quase totalmente arruinado e desfigurado pela violência e pela repressão, e as forças contendoras são principalmente budistas e hinduístas. O problema começa com o próprio nome do estado. Lanka é o nome da ilha na velha língua singalesa, e o prefixo Sri significa simplesmente santo, no sentido budista da palavra. Essa troca de nome pós-colonial significou que os Tamis, que são sobretudo hinduístas, sentiram-se imediatamente excluídos. Eles preferem chamar sua terra natal de Ceylon. Não levou muito tempo para que esse tribalismo étnico, reforçado pela religião, fizesse naufragar a sociedade. Embora eu pessoalmente ache que a população Tamil tivesse uma queixa razoável contra o governo central, não é possível perdoar o seu comando guerrilheiro por empreender em primeira mão,
junto com o Hezbollah e a Al-Qaeda, a asquerosa tática de assassinatos suicidas. Essa técnica bárbara, que também foi usada por eles para assassinar um presidente eleito da Índia, não desculpa os pogroms organizados por budistas contra os tamis, nem o assassinato, por um sacerdote budista, do primeiro presidente eleito do Sri Lanka independente. É concebível que alguns leitores destas páginas fiquem chocados em saber da existência de assassinos e sádicos hindus e budistas. Quem sabe eles imaginem vagamente que orientais contemplativos, devotados a dietas vegetarianas e rotinas de meditação, sejam imunes a tais tentações. Pode-se até mesmo argumentar que o budismo nem sequer é, no sentido que nós damos à palavra, uma religião. Não obstante, o ser perfeito alegadamente deixou um de seus dentes no Sri Lanka, e eu certa vez compareci a uma cerimônia que envolvia uma rara exibição pública, organizada por sacerdotes, desse objeto envolto em ouro. O bispo Eber não menciona osso em seu estúpido hino, embora, em inglês, bone, fosse um rima para strong tão boa quanto stone, pedra. Isso talvez aconteceu porque os cristãos sempre se dispuseram a reverenciar ossos de supostos santos e a mantê-los em macabros relicários em suas igrejas e catedrais. Seja lá o que for, na propiciação do dente, não tive a menor sensação de paz e bem-aventurança interior. Ao contrário, percebi que, se fosse um tâmil, teria uma boa chance de sofrer um desmembramento. A espécie humana é uma espécie animal sem muita variação interna, e é fútil e inútil imaginar que em uma viagem ao Tibete, digamos, descobrirá uma harmonia com natureza ou eternidade inteiramente diferente. O Dalai Lama, por exemplo, é total e facilmente reconhecível para um secularista. Da mesma maneira que um príncipe medieval, ele faz a reivindicação não só de que o Tibete deve se tornar independente da hegemonia chinesa, uma exigência perfeitamente boa, se me permitem traduzi-la para a linguagem do dia a dia mas que ele próprio é o rei hereditário indicado pelo céu. Que conveniente. Seitas dissidentes dentro da sua fé são perseguidas. Seu domínio de um homem só num enclave indiano e absoluto. Ele faz pronunciamentos absurdos sobre o sexo e dieta aí, quando nas suas viagens para encontrar arrecadadores de fundos em Hollywood, unge como santos os principais doadores como Steven Seagal e Richard Gere. De fato, até mesmo o Sr. Gere foi levado a se lamuriar um pouco quando o Sr. Seagal foi investido como tucu, ou pessoa de elevada iluminação. Deve ser irritante ser deixado para trás num leilão espiritual desse tipo. Admito que o atual Dalai ou Supremo Lama é um homem com algum charme e presença, da mesma forma que admito que a atual Rainha da Inglaterra é uma pessoa de mais integridade que a maioria de seus predecessores. Mas isso não invalida a crítica à monarquia hereditária, e os primeiros visitantes estrangeiros ao Tibete ficaram estarrecidos com a dominação feudal e com os hediondos castigos que mantinham a população em permanente servidão a uma elite monástica parasítica. Como se poderia provar facilmente que a religião oriental é idêntica às premissas não verificáveis da religião ocidental? Eis aqui uma decidida declaração de Gudo, um celebradíssimo budista japonês da primeira parte do século XX. Como propagador do budismo eu ensino que todos os seres sencientes têm a natureza do Buda e que dentro do Dharma há igualdade, sem superior ou inferior. Além disso, ensino que todos os seres sencientes são meus filhos. Tendo tomado essas palavras douradas como base da minha fé, descobri que estão em completo acordo com os princípios do socialismo. E foi assim que me tornei um crente no socialismo. Aí está novamente, uma premissa sem fundamento de que uma indefinida força externa tem uma mente própria, e a leve mas ameaçadora sugestão de que alguém que discorde está de alguma maneira em oposição à vontade paterna ou sagrada. Extraí essa passagem do exemplar livro de Brian Victoria, Zen Agar, que descreve o modo como a maioria dos budistas japoneses decidiram que Buda estava certo no geral mas errado no particular. As pessoas deviam realmente ser consideradas filhos, como são em todas as religiões, mas na verdade era o fascismo, e não o socialismo, que Buda e o Dharma exigiam deles. O Sr. Victoria é adepto do budismo e alega, deixo isso a critério dele,
ser também um sacerdote. Ele certamente leva sua fé a sério e conhece muita coisa sobre o Japão e os japoneses. Seu estudo da questão mostra que o budismo japonês tornou-se um servo leal, até mesmo um defensor, do imperialismo e do assassinato em massa, e que o fez não tanto por ser japonês, mas por ser budista. Em 1938, membros da liderança da seita do Nichiren fundaram um grupo dedicado ao budismo do caminho imperial, que declarava o seguinte: o budismo do caminho imperial utiliza a primorosa verdade do Lotus Sutra para revelar a majestosa essência do regime nacional. A exaltação do verdadeiro espírito do budismo Mahayana é um ensinamento que reverentemente apoia a obra do imperador. Foi isso que o grande fundador da nossa seita, Santo Nichiren, quis dizer quando se referiu à unidade divina de Soberano e Buda. Por essa razão, a principal imagem de adoração no budismo do caminho imperial não é o Buda Shakyamuni que apareceu na Índia, mas Sua Majestade o Imperador, cuja linhagem se estende por 10.000 gerações. Refusões como essa estão, por mais perversas que possam ser, praticamente além das críticas. Consistem, como a maioria das profissões de fé, em meramente assumir o que precisa ser provado. Assim, uma asserção insignificante é então seguida das palavras por essa razão, como se todo o trabalho lógico tivesse sido feito ao fazer a asserção. Todas as declarações do Dalai Lama, que acontece de não advogar uma chacina imperialista, mas que saudou em alto e bom som os testes nucleares do governo indiano, também são esse tipo de non sequitur. Os cientistas têm uma expressão para hipóteses que são totalmente inúteis, mesmo para se aprender a partir dos erros. Referem-se elas como sendo nem sequer erradas. A maior parte do chamado discurso espiritual é desse tipo. Você notará, ademais, que na visão dessa escola de budismo há outras escolas de budismo, da mesma forma contemplativas, que estão erradas. É exatamente o que um antropólogo da religião esperaria encontrar em algo que, tendo sido fabricado, estava destinado a ser cismático. Mas em que base poderia um devoto de Buda Shakyamuni argumentar que esses copensadores japoneses estavam eles mesmos errados? De certo não usando evidência ou raciocínio, que são alheios àqueles que falam de primorosa verdade do Lotus Sutra. As coisas foram de mal a pior quando os generais japoneses mobilizaram seus zumbis em obedientes a uma obediência completa. O continente chinês tornou-se um campo de matança e todas as principais seitas do budismo japonês uniram-se para publicar a seguinte proclamação: reverenciando a política imperial de preservar o Oriente, os súditos do Japão imperial carregam o destino humanitário de 1 bilhão de pessoas de cor que acreditam que é tempo de efetuar uma mudança fundamental no curso da história humana, que tem sido centrada nos caucasianos. Isso ecoa a linha assumida pelos shintoístas, outra quase religião que usufrui de apoio estatal, de que os soldados japoneses realmente tombaram pela causa da independência asiática. Todo ano há uma famosa controvérsia sobre se os líderes civis e espirituais do Japão devem visitar o santuário Yasukuni, que enobrece oficialmente o exército de Hirohito. Todo ano milhões de chineses, coreanos e birmaneses protestam afirmando que o Japão não foi o inimigo do imperialismo no Oriente e, sim, uma forma mais nova e viciosa dele, e que o santuário Yasukuni é um lugar de horror. Como é interessante, porém, notar, os budistas japoneses da época encaravam a participação de seu país do eixo nazifascista como uma manifestação da teologia da libertação, ou, conforme declarou na época a liderança budista unificada, no intuito de estabelecer a paz eterna na Ásia Oriental, despertando a grande benevolência e compaixão do budismo. Às vezes aceitamos e às vezes agimos com energia. Agora não temos escolha a não ser exercer a benevolente e enérgica ação de matar um para que muitos possam viver e satisfatório. Isso é algo que o budismo Mahayana prova apenas com a maior seriedade. Ninguém que advogue uma guerra santa ou cruzada poderia ter dito melhor. O trecho da paz eterna é particularmente excelente.
Na fase final do pavoroso conflito que o Japão iniciara, eram os monges budistas e shintoístas que estavam recrutando e treinando os bombardeadores suicidas, ou kamikaze vento divino, fanáticos, assegurando-lhes que o imperador era o rei sagrado dourado que o gira-roda, de fato uma das 4 manifestações do monarca budista ideal, e um Tathagata, ou ser totalmente iluminado do mundo material, e como os trata a vida e a morte indiferentemente. Por que não abandonar as preocupações deste mundo e adotar uma política de prostração aos pés de um ditador homicida? Esse caso sinistro também ajuda a embasar minha tese geral de considerar a fé uma ameaça. Deveria ser possível eu empreender meus estudos e pesquisas numa casa, enquanto os budistas giram sua roda em outra. Mas o desprezo pelo intelecto tem uma maneira estranha de não ser passivo. Pode acontecer uma de 2 coisas. Aqueles que são inocentemente crédulos podem se tornar presa fácil para aqueles que são menos escrupulosos e que buscam liderá-los e inspirá-los. Ou aqueles cuja credulidade conduziu sua própria sociedade à estagnação podem buscar uma solução não num verdadeiro autoexame, mas em culpar outros pelo seu atraso. Ambas as coisas aconteceram na sociedade mais consagradamente espiritual de todas. Embora muitos budistas agora se arrependam daquela deplorável tentativa de provar sua própria superioridade, desde então nenhum budista foi capaz de demonstrar que o budismo estava errado em seus próprios termos. Uma fé que despreza a mente e o indivíduo livre, que prega a submissão e resignação, e que encara a vida como uma coisa pobre e transitória, está mal equipada para uma autocrítica. Aqueles que ficaram entediados com as religiões convencionais da Bíblia e que buscam iluminação por meio da dissolução de suas próprias faculdades críticas em algum tipo de nirvana, é melhor que fiquem avisados. Podem pensar que estão deixando o reino do desprezado materialismo, mas ainda estão sendo requisitados a pôr sua razão para dormir, e a descartar suas mentes junto com as sandálias.